Então, módulo 22, todo mundo, noções gerais de ondas, página 40. Bom dia, Lorena. Boa tarde. Pode ser, boa tarde. Vamos lá. Conceito de onda. Onda é qualquer perturbação que se propaga através de um meio. Então, a onda numa corda, que vai se propagando pela corda, é uma onda. Propriedade fundamental das ondas. Elas transmitem energia, elas não transportam matéria. Então, a onda ela faz as moléculas da corda vibrar para cima e para baixo, mas as moléculas da corda não vão para o lado. Tá? É o exemplo das ondas esquematizadas a seguir. Quando elas atingem a rolha, elas fazem com que essa execute um movimento de sobe e desce sem que ela seja arrastada para a direita. Então, a maior parte dos alunos olha para isso e fala, putz, essa rolha vai para a direita, mas, pessoal, ela não vai para a direita. Tá? A onda transporta energia, ela não transporta matéria. Print desse slide. Continuando. Definição do que é uma onda mecânica. São as ondas, o som, a água, a onda sísmica, são perturbações que se propagam através de partículas. Um exemplo, a corda, ao meio qualquer, as moléculas da corda. Mas e as ondas de surf? Surfista elevado, ou não tem nada a ver com elas? Na verdade, assim, as ondas que vocês estudam não são como essa aqui, essa do surf, tá? Vão ser como essas aqui, ó, que são ondinhas, são marolinhas, tá? As ondas que são marolinhas não levam matéria. Essas ondas aqui que tem esse formato, ó, que quebram, né, que a ponta delas, a crista delas quebra, essas ondas transportam matéria sim, mas vocês não estudam elas. Vocês só vão estudar essas ondinhas assim, ó, com esse formato, ou então aquelas assim, ó, tá? Assim, vocês nunca vão estudar a onda que quebra no ensino médio, não estuda elas, tá? Aquilo de fazer onda na piscina para levar a bola para a beirada não ocorre por causa das ondas, né? A bola já iria para a beirada por outro fator? Perfeito, Vitor, isso mesmo. Se você jogou a bola na água, a bola está na água, daí você fica ali criando ondinhas, essas marolinhas aqui assim, a única coisa que essa marola faz é fazer a bola descrever um movimento circular, que a gente vai ver daqui a pouco. Vai ter um slide em movimento e vocês vão ver que a bola iria subir, descer, mas ela não iria para a direita por causa da onda. Se ela foi, é porque ela já ia, porque a água estava se movimentando. Tá? Então, aquela ondinha não vai fazer efeito nenhum na bola. Bem, print todo mundo. Continuando. Ondas eletromagnéticas. Elas constituem um conjunto de campo elétrico e magnético, variáveis, perpendiculares entre si e que se propagam no vácuo em outros meios. As radiações eletromagnéticas, elas se propagam no vácuo com a maior velocidade possível, que é a 3 vezes 10 a oitava. Não existe nada mais rápido do que essa velocidade, pelo menos hoje. Tá? A física atual, essa é a velocidade limite. Então, ó, vocês que estão estudando frente 3, aí que estão arrasando na frente 3, a onda eletromagnética, na verdade, é uma associação de campos elétricos e campos magnéticos, né? Campo elétrico é o E, campo magnético é o B. Tá? Então, uma associação desses dois caras que são variáveis e perpendiculares entre si, e esses campos eles vão por distâncias gigantescas, porque um vai criando o outro. Tá? Exemplo de uso, né? Raio-X, a gente usa onda eletromagnética, comunicação de celulares, de TV, de rádio e tudo mais. Ou então a luz visível. A luz visível é uma onda eletromagnética. Tá? Print. Ok. Aqui um exemplo de todos os tipos de onda eletromagnética que tem. A coisa mais importante desse slide é entender que a frequência ela aumenta para esse lado.
E o lambda, que é o comprimento de onda, aumenta para cá, ó. Então, quando um fica grande, o outro fica pequeno e vice-versa. Eles são inversamente proporcionais. Dalarme, o que são aquelas roupas que botamos quando vamos tirar raio-x? Na verdade, a gente coloca umas placas de chumbo nas regiões que você não quer tirar raio-x. Por quê? O raio-x, ele é uma onda, ó, aqui está o raio-x. Ele é uma onda que tem uma frequência muito grande. E o fato dele ter a frequência muito grande, a gente vai ver num slide lá para frente, significa que ele vai ter uma energia grande por causa da frequência grande. E ele ter energia grande significa que ele penetra muito no nosso organismo e faz mal também. Então, o que a gente faz? Quando você vai tirar um raio-x, sei lá, do ombro, você coloca uma roupa que protege todos os seus órgãos, que só deixa livre o ombro. Por quê? Porque você não vai daí ferir os outros órgãos, aquela roupa de chumbo, aquela placa de chumbo vai impedir que o raio-x penetre no teu corpo, só vai entrar nessa região. Ah, mas não vai fazer mal para o meu ombro? Não, não vai fazer mal para o teu ombro. Fazendo poucos raios-x por ano, não tem problema nenhum. O problema é se você tiver que tirar vários, você vai proteger aqueles elementos que você quer ficar um pouco mais, que você tem mais apego, vamos dizer assim. Se eu tiver que tirar um raio-x do tórax, não vou conseguir proteger tudo. Então, paciência, vai tirar um raio-x, essas ondas vão penetrar em vários órgãos, mas eu não posso só fazer muitos, tá? Mas se eu puder proteger, eu vou proteger sempre. Por isso que eles protegem, por isso que eles colocam essas roupas que são um pouco pesadas, que tem uma placa de chumbo ali, para impedir que o raio-x penetre por ele, tá bom? Bem, importante aqui então, a frequência aumenta nessa direção, lambda, comprimento de onda, aumenta nessa direção. São inversamente proporcionais, tá? Print e vamos lá, próximo slide. Uma classificação um jeito de classificar as ondas é com relação à vibração e propagação. Isso aqui vão ter 3 nomes, tá? Vai ser o 1.1, 1.2 e 1.3. Então vamos lá. 1.1, ondas longitudinais. A ideia de uma onda longitudinal é essa, ó, a onda se propaga numa certa direção, nesse caso para a direita, a onda está se propagando, ó, e ela está vibrando para a direita e para a esquerda. As ondas na mola são longitudinais e as ondas sonoras também. Só que é difícil pra caramba ver uma onda sonora. Então, aqui está um esquema de moléculas do ar quando o som está passando pelas moléculas de ar. Notem que as ondas aí na parte de baixo, elas estão indo para a direita. E daí eu quero que vocês olhem para as moléculas, para uma delas pintadas em vermelho. E vejam que ela vibra para um lado e para o outro. Lembrando, onda não transporta matéria. Então, ó, essa molécula vibra para um lado e para o outro, mas ela, no final das contas, está sempre ali, enquanto a onda está indo. Enquanto essa onda está indo, essa molécula só vibra para um lado e para o outro. Tá? E isso é uma onda longitudinal. Então, print. Ok. Agora, as ondas transversais. A ideia de uma onda transversal é ela se propaga numa direção, vibra para cima e para baixo, 90 graus. Então, ela está indo para a direita e, nesse caso, ela está vibrando para cima e para baixo. As ondas numa corda são ondas transversais, assim como a eletromagnética. E daí aqui tem um outro slide. Ó. Notem que é fácil enxergar que a onda está indo nessa direção. E daí, quando você segue uma das moléculas, exemplo, vamos seguir essa aqui, ó, essa molécula aqui. Olhem o que ela faz. Ela sobe e desce, sobe e desce. A mesma molécula está sempre aqui, na mesma posição, subindo e descendo. Então, enquanto a onda está indo para a direita, essa molécula está subindo e está descendo. Tá? Então, propagação para a direita, vibração 90 graus, a gente chama isso de onda longitudinal.
Desculpa, onda transversal. Onda transversal. Que transversal significa 90 graus, né? Transversal. Continuando, então print aqui e último tipo de classificação. 1.3, chamado de ondas mistas. Ela tem caráter longitudinal e transversal ao mesmo tempo. Essa onda ela vibra em todas as direções enquanto a onda se propaga. Aqui está um exemplo. Ó. Olha o que alguém perguntou aqui. E aquela bola na piscina, quando eu fiz ondinha? O que você fez na ondinha, a ondinha que você criou, faria a bola fazer esse movimento aqui. Ó. Ela fica vibrando no sentido esférico aqui, e ela simplesmente não vai. A onda passa por ela, mas ela fica ali. Mas eu fiz e a bola foi para o outro lado da piscina. É só porque ela já ia. Não é por causa dessa ondinha que você criou, não. Tá bom? Então, as ondas na água são mistas. Aqui eu vou colocar o vídeo e o áudio para vocês. Vou compartilhar o áudio do meu computador, tá bom? Vamos ver esse sapinho aqui. Isso, às vezes pelo vento também, perfeito. Aqui estava a bola na água, você ficou criando ondinha, mas ela não ia para a direita, mas daí bateu um vento aqui e o vento levou a bola para o outro lado. Ou era as moléculas da água que já se movimentavam, já tinha uma corrente aqui, ou então mesmo o vento levando a bola para o outro lado. Esse som parece meu fone com problema. Não, é o sapinho cantante, ó. Olha que bonito esse sapinho. Ele cria ondas na água, ondas circulares mistas. Olha que bonito. Ok. Quem estava dormindo acordou. Bem, print, pessoal. Deixa eu colocar só no momento que estava criando onda. Ó. Quem quiser tirar o print agora, que daí tem a ondinha aqui. Ok, vamos lá. Propriedades da onda. Então, ela transmite energia sem propagação da matéria, a gente já falou isso. Olha essa molécula aqui, ó, no ponto A. Sobe e desce, mas fica sempre no ponto A. Vou voltar. Ó, criei uma onda, a onda vai passar pelo ponto A, o ponto A sobe e desce, mas ele fica ali, parado. Ele não sai dali, tá bom? Então, natureza das ondas. Onda mecânica requer um meio material para se propagar. Exemplo, som, corda, mola, água. As ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Som não se propaga no vácuo. A onda eletromagnética podem se propagar em alguns meios e também no vácuo. Exemplo, luz, raio-x, micro-ondas, ondas de rádio, TV, radar, laser, enfim, todas as ondas eletromagnéticas. E a luz pode se propagar no vácuo. A luz é o agente físico mais veloz que existe e a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 a oitava. Tá? Ponto muito importante é a mecânica não se propaga no vácuo. A eletromagnética pode. Ela pode se propagar no vácuo. Se a luz se propaga no vácuo, por que existem buracos negros? Buraco negro é uma região do espaço que tem uma densidade tão grande, uma gravidade tão grande, que a luz, na hora que passa ali, ela não consegue sair. Então, é uma região do espaço que a luz fica presa por causa da gravidade do local. Tá? Então, a luz ela não consegue sair dali, por isso não chega até o nosso olho, por isso que a gente chama de buraco negro, tá bom? Mas ela se propaga, tanto é que a luz do Sol, a luz que ilumina a Terra, que aquece a Terra, a luz do Sol, ela vem pelo espaço, onde tem vácuo, tá bom? Pessoal, print e vamos lá.
E se existir algo mais rápido que a luz, mas é tão rápido que ainda não temos o necessário para identificá-la. Bem, se existir algo mais rápido do que a luz, vocês têm que torcer para que ninguém descubra isso antes de vocês passarem no vestibular, tá bom? Porque senão toda a física que a gente estuda vai por água abaixo, porque a gente usa isso aqui como um limite para tudo. É tudo baseado que isso daqui é o máximo de velocidade possível. Se isso daqui, tudo ia mudar, Pedro. Tudo ia mudar. Toda a física iria ser alterada. E daí, tipo, vocês iam ter que aprender uma coisa nova e os professores também. E então, não ia ser muito legal para o vestibular de vocês, não. Tá? Ia ficar mais difícil do que já é, pode ter certeza. Então, é melhor que não mude, tá? Mas, assim, nenhum professor deve falar, não, isso daqui é a maior velocidade. É assim, a gente fala, é a maior velocidade possível até agora, tá? Porque a gente não sabe, amanhã pode ser que mude. Tá? Pode ser que demore 200 anos a gente descubra algo, pode ser, mas por enquanto 3 vezes 10 oitava é a maior velocidade possível e vamos torcer que fique assim, pelo menos por mais uns 1 ano, 2, para vocês entrarem no vestibular. Seria ótimo até vocês saírem da faculdade antes disso mudar. Seria o melhor, tá bom? Bem, vamos lá. Então, o som faz quando se quebra a velocidade. Que som faz quando se quebra a velocidade do som? Na verdade, quando se rompe a velocidade do som, o objeto está mais rápido que a velocidade do som. Você ouve um estouro, mas na verdade é porque você ouve várias intensidades do som ao mesmo tempo, porque é como se chegasse várias frentes de onda juntas, tá? Interpoladas e daí tem uma interferência construtiva, tá bom? Dá a impressão de ser uma explosão, mas não é uma explosão não, tá? Bem, ó, aqui eu tenho um cara criando ondas na corda. A gente tem o que a gente chama de amplitude, que é o tamanho dessa onda, que conta para cima ou para baixo, tá? A amplitude vai para cima ou para baixo. O lambda, que é o comprimento de onda, vocês conhecem. O período, que é T, que é o intervalo de tempo necessário para que um ponto vibrante realize um ciclo. E a frequência, que é o número de oscilações por tempo. A frequência é N sobre ΔT, que aí vocês lembram, se já estudaram esse ano o movimento circular, né? Reviram na frente 1. E é 1 sobre período, é o inverso do período. A unidade da frequência é Hertz, que a gente tem que usar. A gente não usa rotações por minuto, a gente não usa RPM, usa Hertz. Tá? Então, print daqui e no próximo slide daí a gente vai para as fórmulas. São 2 fórmulas principais, mais uma anexo a anexo a parte de energia. Tá? Então, print todo mundo. Ok, vamos lá. Ó, relação fundamental da ondulatória. V é ΔS sobre ΔT. O ΔS é o lambda, o ΔT é o período. Então, fica a velocidade é lambda sobre período. Tá? V é lambda sobre período, mas a gente acabou de ver no slide anterior que a frequência é 1 sobre período. Então, eu posso trocar 1 sobre período por F. E daí fica a nossa famosa fórmula V em lambda ferida. Tá? Que a gente estudou muito ano passado, V em lambda ferida. Pergunta, qual a diferença de um monitor de 60 Hz para de 144 Hz? 60 Hz significa que ele emite 60 imagens por segundo, 144 Hz, ele emite 144 imagens por segundo. Se você quer ver um movimento mais fluido, você vai usar um monitor com uma frequência maior. Um movimento um pouco mais travado, que 60 já não é travado, tá? Você usa um monitor menor. Os monitores antigos tinham 30 Hz, só para você ter uma ideia. A maioria dos de hoje tem 60. Tem muito gamer que gosta de jogar com uma frequência a mais alta possível, de 144. Tá?
Se você, tipo, joga em campeonato, por exemplo, um eSport da vida, você chega no mínimo que você vai jogar é 144 Hz, o mínimo. Então, tem caras que jogam com 288, são monitores bem caros, tá? Mas é só para você ter uma taxa de atualização maior e ficar mais nítida as imagens. Você jogou com 144? Já é bom, 144 já é fantástico. Pois é. Bem, vamos lá. Para finalizar, melhor experiência. A quantização da energia radiante, os fótons, a gente consegue calcular a energia de um fóton de uma onda eletromagnética por meio dessa expressão aqui, ó. O E é H vezes F. Isso não tem nada a ver com o tamanho da tela do monitor, não. Essa taxa de frequência é quantidade de pulsos que o monitor envia por segundo. E quanto mais pulsos ele envia, melhor é para o olho. Você vê mais fluido a imagem passando. Tá? Imagine que eu tenho um monitor de 10 Hz. E daí você está olhando para o alarme aqui, você vê o alarme fazendo assim, ó. Isso seria um monitor com uma frequência baixa. Bom dia, Vitória. Entendeu? Então, um monitor com uma frequência alta, você vê mais movimento. Mas, ó, por exemplo, você vê a minha mão desfocada. Se tivesse uma frequência alta, você ia ver ela perfeitinha passando aqui. Super nítida, e não o desfocado, assim como vocês estão vendo. Tá? Então, é a taxa de frequência do monitor de vocês. E também da internet, né, que dificulta tudo. Bem, então, ó, o E é a energia do fóton, o H é a constante de Planck, que é fixa para todo mundo, e o F é a frequência. Uma coisa importante, visto que esse H é uma constante, fixo para todo mundo, se a frequência de um elemento for alta, a energia é alta, e vice-versa. Se a frequência do cara for baixa, a energia vai ser baixa. Por quê? Porque esse H ele é igual para todo mundo. Então, elementos que têm uma alta frequência têm altas energias, como os raios gama e os raios X. No Stranger Things, a senha para entrar na base secreta dos russos era a constante de Planck. Ah, eu não devia ter falado, spoiler. Mas todo mundo já assistiu Stranger Things, né? Sim, 6,63, isso mesmo. Isso aí. Então, ó, os raios gamas que são os mais energéticos, por quê? Porque tem maior frequência. Tá? Ele usava a constante de Planck lá como senha mesmo, é verdade. Tinha me esquecido disso. Ok. Print, pessoal, e vamos para exercício. Chega de teoria, muita teoria. Vamos lá. Considere as proposições sobre uma onda eletromagnética. É uma oscilação de um campo elétrico perpendicular a de um campo magnético, que se propagam em uma direção mutuamente perpendicular a ambos os campos. Está verdadeira, né? Então, campo elétrico e campo magnético que são variáveis com o tempo. 2. Propaga-se pelo vácuo com uma velocidade constante. Verdadeira também. Qual é essa velocidade? 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. 3. A radiação de microondas não é eletromagnética. Tá falso, gente. Microondas é eletromagnética. Não precisa saber esse 10 a décima aqui, só precisava saber que é onda eletromagnética. 4. As ondas sonoras são exemplos de ondas eletromagnéticas. Verdadeiro ou falso, gente, esse 4? Vou deixar vocês responderem. Respondam aí para mim. E aí? Onda sonora é eletromagnética? Tá falso, né, gente? A onda sonora é um exemplo de onda mecânica. 5. Quando uma radiação eletromagnética é transmitida de um meio para outro, a sua velocidade e seu comprimento de onda se alteram. Verdadeiro. V se altera, logo lambda também se altera. Então ficou VV, FFV. 1, 2 e 5 são verdadeiros. Tá? Marquem aí, alternativa D. A semana que vem a gente vai continuar com a mesma matéria, tá? Então a gente vai usar bastante o Vem Lamber Ferida para resolver os exercícios.
Exatamente a mesma matéria. E vamos lá. Exercício número 2. As radiações eletromagnéticas possuem diversas aplicabilidades na vida cotidiana, e o espectro das mais utilizadas pela humanidade é formado por radiações que possuem comprimentos de ondas que vão de dimensões atômicas até centenas de metros. Conforme a ciência atual postula, a radiação eletromagnética possui caráter dual, pode ser considerada partícula ou onda, dependendo da situação em estudo. Pode-se associar a cada feixe de radiação eletromagnética um feixe de partículas chamadas fótons, e a energia de cada fóton depende da constante de Planck, e é diretamente proporcional à frequência de radiação. Sobre as radiações eletromagnéticas são feitas as seguintes afirmações. Quanto menor o comprimento de onda da radiação eletromagnética, maior a energia do fóton. Pessoal, se eu tenho um comprimento de onda pequeno, a minha frequência é grande. E a minha frequência ser grande significa que a energia vai ser grande. Então está verdadeiro. Ó. Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. E se a frequência é grande, a energia também vai ser grande. Tá? Então verdadeiro. Quanto menor a energia de um fóton associado a uma dada radiação, menor é a velocidade. Não tem nada a ver energia com velocidade. Energia e frequência tem a ver. Com velocidade não. Então está falso. Todas elas, independente da frequência, têm a mesma velocidade no vácuo. Então está falso esse 2. 3. A energia de um feixe eletromagnético constituído de radiação de frequência constante é discreta, ou seja, pode assumir valores múltiplos inteiros de um valor mínimo. É verdadeiro, esse valor mínimo é E igual a HF. Tá? Energia igual a HF, isso daqui é um quantum, né? Ou seja, o menor valor possível da energia para aquela frequência. Então ficou VFV, a alternativa certa, letra B. Então marquem aí, letra B, tirem um print e vamos para a questão número 3. Quando um sinal sonoro se propaga no ar, há variações de pressão em cada ponto. Na figura 1 está representada, num certo instante, uma determinada região do espaço em que se propaga da esquerda para a direita um sinal sonoro de período t. As zonas mais escuras correspondem às de compressão do ar e as mais claras correspondem à de rarefação. Na figura, encontra-se ainda representado pela linha pela linha tracejado P, uma certa camada de ar naquela região do espaço. Qual das figuras seguintes pode representar um período e meio depois? A mesma região do espaço e a mesma camada de ar? Bem, primeira coisa que você tem que lembrar é que a onda não transporta matéria. Então, as matérias que estão aqui no ponto P vão continuar nessa mesma posição. Ou seja, eu já poderia descartar esses caras aqui, porque o ponto P se deslocou aqui. E o ponto P, essas moléculas de ar não vão para lugar nenhum. Tá? Daí, segundo item importante da questão, ele falou um período e meio depois. Um período e meio significa que vai passar mais de uma onda, vai passar 1,5 ondas. Então, um período e meio é porque passa uma onda e meia. Tá? Pessoal, daqui até aqui eu tenho uma onda. Aqui eu teria mais uma onda. Mas como eu preciso ter uma onda e meia, então vai ser essa uma onda aqui mais meia. Então, essa região é que vai chegar aqui no ponto P. Então, vai ser a letra A. Uma região clara que vai chegar naquela linha ali. E isso dá letra A. Então, marquem aí, letra A como resposta final. Deixa eu só verificar quantos exercícios tem nessa aula, a gente já volta ali. Tem mais 2, tá?
Dúvida alguém? Dúvida, dúvida. Não? Ok. Então vamos lá, exercício número 4. Na água salgada, a propagação de ondas eletromagnéticas é rapidamente atenuada. Esta é uma das razões técnicas pelas quais as embarcações marinhas fazem frequentemente o uso de dispositivo chamado sonar, do inglês Sound Navigation and Ranging. Esse instrumento tem muita utilização na navegação, na pesca, no estudo e pesquisa do fundo dos oceanos. Seu funcionamento consiste na emissão de uma onda sonora que, ao encontrar um obstáculo, sofre reflexão e retorna ao seu local de origem. Calcule a velocidade do som nas águas representadas na figura, sabendo que o eco retorna ao sonar após aproximadamente 0,2 segundos. Bem, pessoal, ele deu distância, 14,5, e deu tempo. Aqui é algo que caiu na prova de vocês o ano passado, um exercício parecido com isso, e teve um monte de gente que errou, hein? Por quê? Ó, o som ele vai se propagar e ele vai bater lá no fundo do oceano. Na hora que ele bate no fundo, ele vai ter andado 14,5 metros. Mas o que vai acontecer com esse som depois que ele bate no fundo? Ele vai começar a voltar. Perfeito, Pedro, isso mesmo, mais 14,5. Então, no final das contas, ele andou 2 vezes essa distância. Então, você tem que se ligar que se o som foi e depois voltou, ele vai andar 2D. Tá, ó, vou deixar o slide seguir, ó, que bonitinho aqui, ó. O som vai, bate e volta. E ele anda 2D, de novo. O som vai, bate e volta. 2D, tá bom? A gente fez um exercício parecido no ano passado. Na verdade, eu acho que, se eu não me engano, o ano passado caiu numa prova, um exercício desse tipo. Não sei se era um navio, mas eu lembro que era algo que tipo o som batia numa parede e daí voltava. Foi numa prova. E teve um monte de gente que errou, porque era eu que corrigia a prova. E eu fiquei pé da vida. Era um submarino? Porque eu lembro que eu fiquei pé da vida, porque eu falei, putz, eu falei isso para eles, falei várias vezes para eles, lembra que o som vai e volta, é 2D, é 2D, e daí um monte de gente errou e, nossa senhora, eu fiquei bravo pra caramba. Acho que o único... sim, não era esse valor, podia não ser esse valor, mas a ideia do exercício era essa. Tá? Bem, e daí, gente, ó, se você tem o tempo, e agora você sabe a distância verdadeira, quem tem ΔS e ΔT, coloca na formulinha mais básica do mundo, velocidade é distância sobre tempo, 29 sobre 0,02, isso dá 1.450 metros por segundo. Então era um exercício super de boa, era só lembrar que o som vai, bate e volta, simples assim. Então ele andava 2 vezes a distância que ele tinha dado, tá? Só isso. Bem, print todo mundo, vamos para o último exercício da semana, olha que maravilha. Vamos lá. Quinto exercício. Ondas são fenômenos nos quais há transporte de energia sem que seja necessário o transporte de massa. Um exemplo particularmente extremo são os tsunamis, onde ondas que se formam no oceano como consequência, por exemplo, de terremotos submarinos. Se na região de formação o comprimento de onda do tsunami for de 150 km, então o lambda é 150, e a velocidade for 200 metros por segundo, qual é o período da onda? Pessoal, ele deu o lambda, deu V e quer o período. Lambda é 150 km, que eu passei para metros aqui, ó. O V é 200. E da equação, V em lambda ferida, eu posso usar V lambda sobre período. Eu só vou usar essa porque ele está pedindo o período, né? Então, vou usar V lambda sobre período. Então, período é lambda sobre V, e isso dá 750 segundos. Então, letra A, usamos a equação básica da ondulatória.
Na letra B, o módulo da velocidade de propagação dessa onda é dada por... Ele está dando uma formulinha aí nova, maluca. O que eu falei para vocês? Vira e mexe tem vestibular principalmente, ó, principalmente esse cara aqui. Tá? FUVEST também acontece. Eles colocam uma formulinha lá que você, putz, eu nunca vi na minha vida. O que eu faço com essa fórmula? O aluno enlouquece e não faz porcaria nenhuma com ela. Quando ele dá uma fórmula assim diferente para vocês, não viaja nela. Ele com certeza vai ter dado tudo. É só substituição e ponto final. É matemática, você nem pensa. Tipo, ó, a gravidade todo mundo sabe, vale 10. E ele deu a profundidade, 6,4. Ele fala que H é a profundidade. Então, você sabe gravidade, sabe profundidade, e ele está pedindo V. Então, ó, na letra B, V é raiz de GH, o G vale 10, o H ele deu, 6,4, raiz de 64, 8. Tá? Não tem o que pensar aí. Deu uma formulinha diferente, vai ter que usar ela, de alguma maneira vai ter que usar. Tá? Então, substituição, é puramente substituição. Quanto mais difícil parecer a fórmula que esse vestibular te der, tipo uma fórmula doida mesmo, que você nunca viu na vida, não esquenta a cabeça com ela. Ele vai ter dado tudo que ele está colocando na fórmula. É substituir e fazer conta. É matemática, não é física. Tá? A matemática é fácil. Matemática é matéria fácil. Que a professora Lu não me ouça falar isso. A letra C. Sendo a amplitude, ou seja, a altura da onda, e supondo que a energia se conserva, o produto VA, ó, V é velocidade e o A ele deu. Ah, mas que fórmula é essa? Não viaja, só usa. Você vai ter que usar essa formulinha e o exercício está falando o seguinte, que mantém-se constante. Esse fato dela se manter constante, ele está indicando para você que o VA não muda, tá? Durante a propagação. Se a amplitude da onda na região de formação for de 1 metro, qual será a amplitude quando a profundidade é 6,4? Bem, o fato dele ter dado que o VA se mantém constante, eu posso falar o seguinte, então, ó, VA no início é igual a VA no final. Se mantém-se constante, ele está pedindo para você escrever isso. Tá? Ele só nunca vai escrever isso aqui de cara. Ele falar que aquele carinha é constante significa que tudo isso no início é igual a tudo isso no fim. E a velocidade, eu sei. Eu sei também quanto vale a amplitude no início. Eu sei tudo, menos a amplitude no final. Então, ó, a velocidade eu sei que ele deu no início é 200 metros por segundo. A amplitude é 1 que ele deu. A velocidade da letra B eu sei. E a amplitude 2 é o que eu vou descobrir. Tá, então vai ficar 200 vezes 1 dividido por 8. E isso daqui tudo na raiz. Vai ser 25 na raiz. 25 na raiz dá 5. Então, vejam que é uma questão de segunda fase da Unicamp. E a única fórmula que vocês tinham que saber de verdade era essa. Ó. Porque essa aqui ele deu. E isso aqui ele deu também. Tá? A única fórmula numa segunda fase, V é lambda sobre período. Tá? Não é difícil, não. Bem, pessoal, dúvida? Não? Nenhuma dúvida? Ok. Então, pessoal, até semana que vem, tá bom? Bom final de semana a todos. Falou, gente. Tchau, tchau. Se alguém tiver dúvida, manda aí, tá? Manda aí que eu tô online. Pode explicar 3 de novo? Posso sim. Tchau, gente. Bom final de semana. Tchau, Maria Clara, Vitor. Posso? A 3, vamos lá. 1, 2, 3. Ah, peraí. Tá. Ó, bem, aqui é uma onda, ela está se propagando.
ele não fala direito para qual lado que ela está se propagando, mas vamos definir que ela está se propagando assim, tá? Ele falou, tchau, tchau, Mário, tchau, 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 Amanda. Ele falou que isso aqui, esse ponto P, é uma região de partículas, de moléculas que estão aqui. A onda, quando ela se propaga, ela arrasta os pontos? Não. Ela, o exercício fala da esquerda para a direita? Tá, ok. Então, perfeito. Melhor. Então, tá certinho aqui. Ó. É verdade, da esquerda para a direita. Então, essa onda não vai arrastar as partículas daqui. Isso significa que, no final, elas vão estar aqui. Essas partículas não saem do lugar. Qual é a ideia da onda? Ela transmite energia, mas ela não transporta matéria. Então, esses dois caras aqui, ó, estão falsos já. Beleza? Ok. Só pode ser letra A ou letra C. Daí, a análise que você tem que fazer é o seguinte. O exercício me fala que vai passar 1,5 período. Passar 1,5 período significa que vai passar 1,5 ondas. Vamos desenhar as ondas aqui, ó. Daqui até aqui é uma onda. Isso significa que se ele tivesse falado que passou 1 período, essa região aqui, peraí, deixa eu limpar ali. Essa região aqui, ó, estaria aqui. Exatamente aqui em cima. Exatamente no ponto P. Que era uma região azul, né? Que ia estar aqui em cima. E daí seria quem? Seria a letra C. Porque olha a região azul aqui, exatamente no ponto P. Mas ele não falou que era 1 período, ele falou 1,5 período. Então, qual é o próximo meio período? É esse cara aqui. Então, esse cara que vai estar ali, exatamente no ponto P, porque é 1,5 ondas. Cada mancha, a mancha escura é meio, a mancha clara é outro meio. Mais uma mancha escura é meio, mais a clara é meio, e assim por diante. Então, 1 período, peraí, deixa eu limpar aqui. 1 período é a distância entre esse cara e esse. Então, essa distância aqui, ó, é meio. Tá? O exercício fala, 1 período é isso aqui. Então, isso aqui é meio, isso aqui é meio, isso aqui é meio. Tá? Ó, daqui até aqui é 1, aqui é mais 1. Então, 1,5 vai estar onde? Vai estar aqui, ó. Essa região que vai estar aqui no ponto P. Tá? 1,5 período. Foi ou não? Então, da escura para a clara seria aquela barriga de onda para baixo e da clara para a escura seria a barriga para cima. Perfeito. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso aí. Perfeito. A analogia está perfeita. Se você fosse olhar de lado, você ia ver tipo escuro. Você ia ver isso aqui assim, né? Uma onda assim. Daí, tipo, se isso aqui é claro, isso aqui é o escuro, isso aqui é o claro, isso aqui é o escuro. Isso mesmo. Perfeito. A analogia está perfeita com aquela onda senoidal que a gente conhece. Tá? Isso mesmo. Então, ó, o claro aqui, ó, deixa eu só marcar. Se isso aqui é uma onda, esse outro pedacinho aqui, ó, é meia onda. E é esse pedaço que vai estar exatamente aqui nessa linha. Tá? Então vai estar o clarinho ali. Tá bom? Dúvida, gente? De nada, imagina. Mais alguém? Alguém tem alguma outra dúvida? Não? Tchau, pessoal. Bom final de semana a todos. Até semana que vem. Ah, desculpa, alguém pediu para eu voltar nos 3 primeiros slides. Espera aí que eu vou voltar. Dá só um segundinho. Vou voltar nos 3 primeiros. De exercício ou de teoria?
Teoria, tá. Então, deixa eu voltar aqui. Ó, esse é o primeiro. Tira um print aí. Ok. Vamos para o segundo. Segundo. Foi. E terceiro. Ok. Precisa de mais algum? Foi tudo? Foi. Ok. De nada, gente. De nada. Bom final de semana. Tchau, tchau.